princesas. Mas a escola está dizendo que esse aqui é o ideal de ser menina. Isso aqui é o ideal para ser uma menina no Brasil, com dinheiro público. Aí essa cartilha, além de ensinar que menina esperta vive melhor, e a palavra esperta, vocês sabem o que está por trás disso? O jeitinho brasileiro, a sexualidade. A criança recebia a cartilha e junto com a cartilha, pode passar, ela ganhava um espelhinho para poder olhar a vagina e aprender a se masturbar. Prefeitura Municipal de Porto Velho. Nós fomos para lá junto com a Igreja Católica e nós tentamos retirar essa cartilha de circulação. Qual foi a última vez que você, pai e mãe, abriu a mochila da escola do seu filho? Vocês pensam que acontece só em Porto Velho? Que acontece só em Brasília? Deixa eu mostrar a próxima cartilha para vocês. Essa daqui, distribuída no Rio de Janeiro e foi distribuída em todo o Brasil. Inclusive, eu quero que vocês olhem bem para essa gravura aí. E olhe se não está na mochila dos seus filhos aqui em Campo Grande. A primeira coisa, quando a tia entrega para a criança, a tia tem que dizer que é confidencial, não pode mostrar para o pai e para a mãe. Para crianças de quinta série. Vocês acham que tem que ter segredo entre eu e uma filha de 10 anos? Então, irmãos, eles começam a criar conflitos entre pais e filhos. Eles estão ganhando e sendo obrigados. Deixa eu falar uma coisa, são os professores sendo obrigados. Talvez eu esteja falando para professores aqui que recebem esse material e não sabem o que fazer porque vem de uma forma impositiva do MEC. Deixa eu falar uma coisa, isso não é impositivo, isso é apenas sugestivo. O professor tem autonomia em sala de aula. Se eu estou falando com o professor cristão aqui, deixa eu dizer uma coisa, na tua sala de aula quem manda é você. Você não é obrigado a usar esse material. Você pode ser criativo e falar dessas coisas sem usar esse material ridículo que o MEC está mandando. Deixa eu falar nessa cartilha, irmãos. Pode mostrar. Vira. Nessa cartilha ensina sobre masturbação feminina e inclusive como a menina usar o dedinho para não machucar a vagina. 10 anos de idade. Nessa cartilha fala sobre ficada. E aí, além de incentivar a ficada, a tia pede para o menino e a menina relatar as suas 8 mais espetaculares ficadas. E tem que dizer, olha lá, como foi, com quem foi, onde foi, quando foi e se gostou. Agora imagina, a Igreja Batista de Campo Grande está dizendo para os meninos que ficar não é legal. A escola dominical está ensinando que não pode ficar. Aí os meninos da Igreja Batista de Campo Grande recebem essa cartilha e não está preenchendo, porque ele não está ficando. As meninas não estão ficando. Aí eles estão sendo discriminados na escola porque eles são frouxos, não estão ficando. Vocês têm ideia da confusão que está acontecendo com essa nação, irmãos? Mas essa mesma cartilha, além de falar de masturbação feminina, de falar de masturbação masculina, de falar de ficada, ensina uma outra coisa que acho que vocês nunca aprenderam na escola. Pode passar. Fala sobre o ponto G na vagina da mulher. Diz que tem um lugar na vagina da mulher que é chamado ponto G, que a mulher sente mais prazer. Isso tem que ser dito para uma criança de 10 anos no Brasil, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, como é que essa cartilha chegou lá na Câmara dos Deputados para nós. Esse é o meu trabalho como assessora jurídica, receber as denúncias e trabalhar em cima delas e motivar os parlamentares a fazerem alguma coisa. Um grupo de ginecologistas do Rio de Janeiro nos procurou na Câmara dos Deputados porque havia um número muito grande de meninas numa determinada região, lá do Rio de Janeiro, virgem entre 10 e 12 anos, com inflamação na vagina e no colo do útero. E elas foram tentar descobrir o que estava acontecendo, descobriram que as meninas estavam com inflamação na vagina, porque estavam introduzindo o dedo na vagina para procurar o tal do ponto G que o ministro da Educação falou que existe. Pode passar? Olha quem fez essa cartilha. Sabem quanto custou essa cartilha? Não vou dizer não, para vocês não ficarem com raiva. Pode passar. Essa máquina de camisinha nas escolas, irmãos, já está sendo experiência em algumas escolas em Santa Catarina, em mais 2 estados, e logo, logo ela vai estar disponível em todas as escolas do Brasil. Essa máquina de camisinha, um menino a partir de 12 anos poderá pegar 2 camisinhas por semana, porque os especialistas disseram, fizeram uma pesquisa, eu não sei aonde, acho que eles foram em Harvard estudar, que a criança brasileira com 12 anos tem 2 relações sexuais por semana. Portanto, tem direito a 2, 4, 8 camisinhas por mês.
2 relações sexuais por semana. Pode passar? Eu quero mostrar para vocês agora, irmão, eu tenho que falar muito rápido, porque tem tanta coisa para mostrar. Essa gravura aqui, não sei se vocês já viram essa gravura. Se chama O Fazendeiro Solitário. Ela estava numa prova de criança, de história, de português, na cidade de Curitiba. A criança tinha que ver essa gravura e fazer uma redação. Dá uma olhadinha na gravura, irmãos. Não ri, não. Não ri, não, porque isso é sério. Que dá vontade de rir, dá, mas que é sério, é sério. Olha o tamanho do órgão sexual do fazendeiro solitário. E olha como é que estão as galinhas. Apologia ao sexo com animais. Vocês acham que um professor tem que mostrar isso para a criança e mandar a criança escrever uma redação de que há sexo com animais e que é normal o sexo com animais? Aí vocês falam assim, mas pastora, a senhora está exagerando. Não estou, não. Está chegando denúncia lá na Câmara e no Senado que há muito hotel fazenda aqui no Brasil que é de fachada. É hotel para turista ir transar com animais no Brasil. Está tudo bem nessa nação, irmãos? Não. Ou a gente abre os olhos com o que está acontecendo com essa pátria, ou a gente vai estar entregando os pontos. As coisas estão ficando feias. E eu lamento muito que eu tenha que vir aqui mostrar essas imagens, mas talvez esse seja o único mecanismo que eu tenha, é chocar, é falar, é gritar, é dizer, igreja, vamos sair do conforto das nossas 4 paredes e vamos começar a reagir, porque estão detonando as nossas crianças. Estão detonando com esta nação. Deixa eu mostrar a próxima gravura, pode mostrar? Esse livro, irmãos, quando eu escaneei, ele estava em inglês, mas ele já está em português, para crianças de 2 e 3 anos. Um conto de fada. O príncipe e o príncipe. O príncipe encantado não procura mais uma princesa. Olha só o que ele procura. Pode mostrar? Ele está procurando um outro príncipe encantado. E eles se encontram e vivem felizes para sempre. Crianças de 2 e 3 anos de idade. Mostra a próxima gravura. Livros, leitura obrigatória na 5ª e 6ª série. Menino ama menino. Leiam esse livro, irmãos. Pode mostrar a próxima gravura aí? Esse livro, Menino Brinca de Boneca. Essa é a orientação do MEC, essa leitura obrigatória. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Eu estou com um caso em Brasília de uma professora que nos procurou na Câmara porque ela não tem mais onde procurar. Foi lá procurar os deputados evangélicos, os fundamentalistas, né? Porque estão nos chamando de radicais. Ela está com um menino de 3 anos na escola que está chupando o pipi do coleguinha. Aí ela foi procurar orientação na direção e na coordenação. Sabe o que a direção da escola disse? Você não pode fazer nada, porque isso é demonstração homoafetiva. Se você fizer alguma coisa, você é homofóbica. Ah, irmãos, eu sou educadora. Eu sou mãe. Um menino de 3 anos está chupando o pipi do coleguinha, ou porque alguém chupou dele, ou porque ele já viu. Isso é abuso. Mas olha o que os nossos orientadores educacionais estão fazendo com nossas crianças no Brasil. Estão detonando. Pode passar. O próximo livro fala sobre bissexualidade, que é normal. E aqui eu quero dar um alerta para mãe e pai. Olha, está uma onda no Brasil inteiro de meninas se cumprimentando com selinhos, uma beijando na boca da outra. E infelizmente eu já tenho visto isso dentro da igreja. Porque ensinaram para nossas meninas que ficar com menina é possível, é permitido e é legal. Estão nos livros que a bissexualidade é uma coisa normal. Irmãos, quando a gente fala da homossexualidade, só vem na nossa mente a questão do menino e do homem. Mas quem está sendo mais alcançado com essas políticas públicas que estão nas nossas escolas são as meninas. E aqui eu vou dar um alerta para você, mãe. Olha, mãe, sabe essa coisa de você deixar sua filhinha dormir na casa da coleguinha? Para você ficar um pouquinho livre de vez em quando? Abre o olho, mãe, as meninas estão se tocando. Isso é muito sério, porque isso é abuso. E vocês não têm ideia do mal que isso faz lá na frente, depois. Pode passar. Esse livro, irmão, esse livro é terrível. Para crianças de 2 e 3 anos. A mãe compra o livro, tem um bonequinho, que é um menino, e a bonequinha, que é a menina, pode passar. E tem um buraquinho, a mãe coloca o dedo no bonequinho e fecha o livro para o dedo dela entrar no buraquinho da bonequinha. Para ensinar para a criança de 2 anos como é que é uma relação sexual. Pode passar. Olha lá. Olha os livros, irmãos, com desenhos infantil, como transar. A matéria é como transar. E olha a linguagem, irmãos.
Vocês devem estar chateados porque eu estou usando uma linguagem muito, muito porca aqui em cima. Mas é a linguagem do livro lá, Como Transar. É a linguagem dos educadores do Brasil, Como Transar. Pode passar. Irmãos, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Eles estão falando para as crianças em nossa escola que existe o Kama Sutra. Já ouviram falar do Kama Sutra, né? Aquele livro milenar que ensina poses de relação sexual. Eles estão falando do Kama Sutra. Mas se eu quiser falar desse livro milenar nas escolas, eu não posso, sabe por quê? Porque o Estado é laico, né, pastor? Não posso falar de Bíblia, porque escola não é lugar de religião, mas na escola é lugar de falar de Kama Sutra. O que estão fazendo com nossas crianças? Pode passar. Olha lá. Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Se você tiver dúvida, procure a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Vocês agora entenderam o que está acontecendo com o pastor Marcos Feliciano? Vocês estão entendendo porque que não querem um pastor na Comissão de Direitos Humanos? Porque nós somos contra isso e nós somos contra mesmo. E deixa eu falar uma coisa, irmão, não é só a igreja evangélica que é contra, não. Na hora que eu dou essa palestra para pais católicos, eles ficam também revoltados como vocês estão agora. Porque esses valores não são valores só da igreja evangélica, não. É valor de família. É valor de todos nós, é patrimônio de família. E aí, eles não querem que nós ocupemos os lugares certos na hora certa, porque eles estão detonando com nossas crianças. Pode passar? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, irmãos. A coisa no Brasil, eu trouxe uma gravura aqui, a coisa no Brasil, ela está tão solta, e é tão normal, e é tão natural erotizar nossas crianças no Brasil, que eu vou mostrar para vocês a capa de um disco. Pode passar. Essa aqui foi a capa do disco que a Xuxa fez. Olha esse desenho, irmãos. Vocês acham que a Xuxa precisava desse desenho para vender CD? Isso para mim é erotização e apologia à pedofilia. O que está acontecendo com essa nação, irmãos? Vocês pensam que está tudo bem com esta nação? Pode passar a próxima slide. Esse comercial, irmãos, passou na Europa e está chegando no Brasil. É um bebezinho no berçário. E na hora que o bebezinho nasce, quando recebe a pulseirinha, ao invés de receber a pulseirinha com o nome, já recebe o símbolo de homossexual, porque eles querem dizer que as crianças já nascem homossexual. E aqui vou dizer uma coisa para vocês, igreja, ó, não há uma prova científica que existe o gene gay. Não há uma prova científica que o gay nasça gay. Se tivesse, eles já tinham jogar isso na nossa cara. Não existe. A homossexualidade, ela é aprendida a partir do nascimento. Lá na infância, lá no berço. Tá? A forma como se lida com a criança. Mas ninguém nasce gay. Pode passar, deixa eu mostrar para vocês. Irmãos, com relação ao aborto. Eu falei sobre a erotização de criança. Mas o que está acontecendo nessa nação com relação ao aborto? Pode passar o próximo slide rapidinho. Deixa eu mostrar para vocês. Todos vocês sabem que os números, 50 milhões de crianças no mundo são abortados. Fala que no Brasil, 1 milhão de crianças são abortadas por ano no Brasil. E aí eles querem aprovar o aborto no Brasil. E sabe por que os ministros da saúde, dos 3 últimos, disseram que querem aprovar o aborto no Brasil? Porque eles dizem, irmãos, que no Brasil milhões de mulheres morrem por causa do aborto. Cadê os milhões de túmulos? Quantas mulheres vocês enterraram porque morreram por causa do aborto? Quantas mulheres os pastores aqui já enterraram, fizeram o culto fúnebre ou foram lá dar uma bênção porque morreu por causa do aborto? Mentira! Não existe milhões de mulheres morrendo por causa do aborto no Brasil. Eles manipulam dados, eles manipulam estatística, eles manipulam informações para impor na sociedade brasileira uma cultura de morte. E a gente tem que começar a ficar atento, irmãos. As feministas começaram a dizer aí que nós temos que aprovar o aborto porque é uma questão de saúde pública. É mentira. Não existe tanta morte de mulher no Brasil por causa do aborto, não. Eles estão manipulando informações porque eles querem aprovar o aborto no Brasil. Pode passar. O ministro José Temporão, em 2008, quando ele assumiu o ministério, um médico sanitarista, quando esse homem assumiu o ministério, irmãos, eu fiquei feliz porque ele disse, opa, agora vem um sanitarista que entende de saúde pública, ele vai acabar com a malária e a febre amarela, vai resolver o problema da dengue no Brasil. Ele chamou a imprensa. A primeira entrevista que ele deu para a imprensa, que na gestão dele como ministro, ele iria aprovar o aborto, porque aborto é caso de saúde pública. Irmãos, ele confundiu feto com mosquito. Saúde pública é malária.
Saúde pública é dengue, saúde pública é febre amarela, mas ele disse que não, que a prioridade na gestão dele era o aborto, a aprovação do aborto. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos, naquele ano, nós tivemos o maior número de ocorrência de dengue no Rio de Janeiro, maior número de malária na Amazônia, e a febre amarela que estava erradicada no Centro-Oeste voltou. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, é um sinal do céu. Não afronte o poderoso. Eu quero falar como pastor agora. Não afronte o Todo-Poderoso. Matar bebês no ventre da mãe, matar bebês em plena fase de desenvolvimento, é covardia, é assassinato, além de ser pecado. Pode passar? Veja só, irmãos. O ministro José Temporão disse que queria aprovar o aborto porque é caso de saúde pública. E a nossa atual ministra da Secretaria de Saúde, da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, diz que já fez aborto, diz que foi treinada para fazer aborto, ela foi fazer um curso. A nossa ministra foi fazer um curso de como fazer aborto. E diz ainda que quer aprovar o aborto no Brasil. É isso que está rolando na política brasileira. É isso que está rolando no governo brasileiro. Pode passar. Irmãos, e hoje, o que está acontecendo hoje? Está acontecendo que nós temos uma reforma do Código Penal que está lá dizendo que quer a aprovação do aborto urgente. Porque eles dizem, irmãos, que aprovar o aborto no Brasil vai acabar com a criminalidade. Você sabia que tem um governador do Rio de Janeiro disse que tem que aprovar o aborto porque aí ia parar de nascer bandido nas favelas, como se filho de pobre nascesse bandido? Olha os argumentos mais absurdos que se usam para aprovar o aborto no Brasil. Pode passar? A vida nesse ser aí, irmãos. A Bíblia me fala que eu era uma substância ainda informe e o Senhor já havia me chamado. Pode passar? A vida está nas nossas mãos, está na mão da Igreja Evangélica Brasileira. Pode passar a próxima imagem. Eu sei que essa imagem choca, mas eu vou deixar ela aí e vou contar uma coisa para vocês. Quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, em 97, já fazia assessoria jurídica para deputados lá da minha cidade, mas quando eu cheguei lá, tinha um projeto de lei, o projeto de lei 1135/91. Esse projeto era de 1991 e eles queriam aprovar o aborto no Brasil, desde 91. Irmãos, são anos que eu lutei contra aquele projeto. No ano de 2006, o projeto foi para votação e nós ganhamos só por um voto. Aí ele ia ser votado de novo em 2008. O que nós fizemos em 2007? Nós saímos pelo Brasil. Foi um ano que, em um ano, eu fiquei 38 finais de semana fora de casa, indo de igreja em igreja no Brasil, eu e os deputados evangélicos, pedindo para a igreja evangélica orar, se levantar contra o aborto. Porque a gente, no passado, irmãos, a igreja evangélica nem falava de aborto. A gente sabia que era pecado, mas nenhum pastor nunca teve coragem de mostrar uma imagem dessa. Isso é coisa nova. O senhor é corajoso, o pastor, deixar eu mostrar uma imagem dessa dentro da igreja. Irmãos, em 2007, a igreja evangélica começou a clamar. Em 2008, o projeto foi colocado em pauta. E eu preciso contar para vocês um milagre. No dia da votação, irmãos, tinha 37 deputados no plenário. E ele ia ser votado numa comissão. E o ministro Temporão, que entrou em 2007, final de 2007, para começo de 2008, queria aprovar. Os ministros queriam aprovar. O próprio governo Lula queria aprovar o aborto. E aí, o que acontece? Ia ser votado. Nós fomos contar o voto. Quais os deputados eram contra o aborto? Nós só tínhamos 12, dos 37, nós só tínhamos 12 deputados contra o aborto. O resto tudo era a favor. A votação começou 15 para as 9, 8 e meia, 15 para as 9. Mas eu preciso contar uma coisa antes. A igreja evangélica estava orando, amém? Mas na noite antes da votação, a votação foi no dia 14 de maio de 2008, está em ata, vocês podem buscar lá na ata da Câmara. Está em notas taquigráficas. Na noite anterior, os deputados evangélicos resolveram fazer uma vigília. E a gente ora no 10º andar da Câmara, que tem um espaço muito grande, e nós fomos fazer uma vigília. Lá por volta de 3 horas da manhã, 2h30, a vigília foi começando a ficar fraca, os deputados cansados, eu estava muito cansada, porque eu tinha que escrever ainda pelo menos mais 4 pareceres sobre o aborto, todo mundo esgotado. Daqui a pouco, irmãos, para na porta da Câmara dos Deputados um ônibus, cheio de irmãzinhas chinelinho do fogo,
Aquelas irmãzinhas lá de Sobradinho, lá de longe, que souberam da luta e que estavam orando. E essas irmãs pediram licença por segurança da Câmara e disseram que não pudessem mandar orar. E elas entraram, irmãos, pisando firme na Câmara e dizendo o seguinte: a Bíblia me diz que aonde o meu pé pisar, este lugar me será dado por herança. Elas foram marchando. O milagre não acabou, não. Aí elas chegaram